primeiro, como foi desenvolvido essas noções, qual a tecnologia aplicada e como é que o senhor chegou nelas. E, rapidamente, né, a gente vai deixar parte desse outro tema para o próximo programa, que é em relação às aplicações possíveis do método. Então, vamos começar pelas noções, professor. Então, as loções. Quando eu mergulhei na medicina indiana, eu descobri que a medicina ayurvédica tratava de pessoas há mais de 5 mil anos usando óleos. Óleos. Óleos medicamentosos. Óleos medicamentosos. Então, essa questão, por exemplo, das loções do THTC, do método THTC, são óleos. Óleos que nós usamos. E nós conseguimos estimular nesses óleos uma carga bioelétrica estática neles, que fica ali. Então ele passa por um processo. As loções, a fórmula das loções, ela, ela não pode ser patenteada. Por quê? Porque é um produto natural. E tudo que existe na natureza, tudo que Sim. existe na natureza não pode ser patenteado. Uhum. Então, nós não temos como patentear. O que existe dentro dessas loções é uma fórmula onde nós usamos esses óleos, né, que são óleos maravilhosos, poderosos, principalmente o óleo de girassol, que é um diamante bruto, tem 16 cadeias de carbono dentro dele, e ele é um óleo de uma forma maravilhosa que exerce uma função dentro de todas as partes do próprio corpo mesmo, no sentido desse estímulo que a THTC faz. Inclusive, nós usamos o óleo de girassol quando nós temos um caso de ferida, é um óleo que você pode usar nesse tipo de processo, né? E é permitido ser usado nesse sentido. Mas as loções, elas são importantes no processo? São. Mas ela faz parte de um pilar. Ela faz parte de um pilar, mas ela sozinha não funciona. São três Então, pilares, né, professor? são três pilares. Ela faz parte de um pilar, mas é um pilar que, se isolado, não dá resultado. Então, por Uhum. exemplo, como que as pessoas hoje estão cada vez mais aderindo ao método THTC? Porque é um conjunto, nós costumamos dizer que é um conjunto da obra. A parte principal e inicial importante é a melhora do paciente. Então, por exemplo, de quem deseja fazer o método THTC. Ele começa a ter uma melhora imediata. Então ele sente aquela melhora e ele é levado a entender que o corpo dele se adaptou a uma situação que ele criou e que ele precisa criar uma situação diferente para o corpo dele também se adaptar de forma diferente e eliminar aquela realidade que ele criou no seu organismo. É o segundo pilar. Importante isso. Que é o quê? Parar de repetir o processo que levou ele à doença. Tá? Então, é um meio. A água e a forma como nós aplicamos as loções, os pontos específicos que essas loções são aplicadas, aliado à água, a salivação da água, que é a saliva, que é um condutor nesse processo que nós usamos de equilíbrio, e a água, que é esse mineral essencial de importância única dentro do corpo, e que nós estimulamos nesse sentido, esse conjunto cria uma realidade diferente no próprio sistema, uma hidratação intensa e profunda nesses tecidos, que faz com que o elemento essencial à vida volte a circular nesse meio, que é o oxigênio. Então, nós começamos a trabalhar esse processo de uma forma dinâmica, interagindo com essa pessoa, e a mudança começa a surgir a partir do momento em que a pessoa percebe que foi ela que criou aquela circunstância que ela está vivenciando. Então, no método THTC, Rodan, nós temos um chamado para a pessoa entender o corpo dela de uma forma dinâmica, porque a vida é dinâmica, né? Agora, como que isso se dá no interior das células? As células, elas só obedecem um sentido, só um sentido. O primeiro dele, e isso nós vamos falar nas nossas próximas entrevistas, dois sentidos, dois sentidos, sentido único. Primeiro, o propósito da vida, porque tem que existir um propósito.
Tem que existir o porquê de uma existência. Senão, nós não estaríamos aqui. Aham. Segundo, ele vai fazer o possível para que esse propósito seja atingido. Quem que é esse? Quem é ele? É um programa que tem dentro de você e dentro de mim. Ele vai fazer o possível para que isso aconteça. Não importa a agressão que se faça, ele vai fazer o possível para que esse propósito seja realizado, seja concretizado.